Esse é o primeiro vídeo da série que vai tratar sobre sinapses aqui no canal. Uma sinapse é um conceito bem simples, é o ponto de contato entre dois neurônios. Como o sistema nervoso trabalha como uma rede, entender o funcionamento desses contatos é fundamental para entender como os neurônios se comunicam e, por consequência, como o sistema nervoso funciona. Existem dois tipos básicos de sinapse: as sinapses químicas, em que há um pequeno espaço entre os dois neurônios, onde um deles libera sinalizadores químicos, que são os neurotransmissores. E em segundo lugar, existem as sinapses elétricas, nas quais existe uma espécie de ponte entre os neurônios, pela qual uma corrente elétrica pode passar de um para o outro diretamente, sem o uso de sinalizadores. Mas para poder entender de verdade essas sinapses, é preciso que você compreenda bem 6 tópicos de importância sobre o assunto. Primeiro, o potencial de repouso da membrana do neurônio. Depois, as mudanças possíveis nesse potencial da membrana, incluindo aqui despolarização, repolarização, hiperpolarização. Em terceiro, o potencial de ação, como ele é gerado, como ele funciona, para que ele serve. Depois, a transmissão sináptica propriamente dita, que é o estudo de como uma mensagem passa de um neurônio para o outro. Em quinto lugar, a integração sináptica, que já é um tópico mais das sinapses químicas. E por último, sinalizadores e receptores sinápticos, que também é um tópico específico das sinapses químicas. Não adianta você querer fazer como muita gente faz, que já vem aqui e estuda direto transmissão sináptica quando vai estudar sinapses, ou no máximo ver também sinalizadores e receptores sinápticos. Para você entender realmente esse assunto, você precisa ter um conhecimento bom sobre todos esses tópicos, e eles devem ser de preferência estudados nessa ordem que eu apresentei aqui. Nessa série do canal, a gente vai falar primeiro, nesse vídeo que você está assistindo agora, sobre potencial de repouso, depois no próximo vídeo sobre mudanças no potencial e potencial de ação, no terceiro vídeo sobre transmissão sináptica e integração sináptica, e no quarto e último vídeo sobre sinalizadores e receptores sinápticos. Virtualmente todas as células do corpo podem gerar um potencial de repouso e responder a estímulos elétricos, mas os neurônios e as fibras musculares, tanto do músculo esquelético quanto cardíaco e liso, são os únicos capazes de gerar e conduzir correntes elétricas por longas distâncias. Nessa série a gente vai falar sobre como isso acontece nos neurônios, mas boa parte dos conceitos e raciocínios se aplicam também às fibras musculares. Antes da gente entrar na discussão sobre o que é e como se forma o potencial de repouso da membrana, a gente vai precisar pegar emprestados alguns conceitos e personagens da química. Há muito tempo atrás, se acreditava que tudo na natureza era formado por uma combinação de 4 elementos básicos: fogo, água, terra e ar. Hoje se sabe que são outros os elementos básicos da natureza, e são muitos, são tantos que eles foram organizados em uma tabela, a famosa tabela periódica dos elementos químicos. Esses elementos todos são átomos, formados basicamente por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons são partículas com massa significativa, que formam em conjunto o núcleo do átomo. Esse núcleo responde por grande parte da massa total do átomo, enquanto elétrons são partículas com uma massa muito pequena, que ficam se mexendo aqui e volta o tempo todo freneticamente. O que define a identidade de cada um desses átomos é a quantidade de prótons que ele apresenta. Com um próton a gente tem o átomo mais simples de todos, que é o hidrogênio. Com 8 prótons temos o oxigênio, com 11 o sódio, com 17 o cloro, com 19 o potássio, com 20 o cálcio e assim por diante. Esses que eu falei e destaquei aqui vão ser os personagens que a gente vai ficar discutindo nesse vídeo e nos outros todos sobre sinapse. Eles são todos fundamentais para o funcionamento não só do sistema nervoso, como de todo o corpo humano. Repare aqui que os prótons e elétrons desses átomos possuem carga elétrica, diferente dos nêutrons, que, como o nome sugere, são eletricamente neutros, por isso esse zerinho aqui. E essa carga é negativa no caso dos elétrons e positiva no caso dos prótons. E convém lembrar o que todo mundo já deve saber muito bem, que cargas opostas, ou seja, positivas e negativas, se atraem, o que em parte explica porque os elétrons do átomo não saem voando por aí. O elétron é atraído pelo campo eletromagnético gerado pela carga positiva do próton. Você vai entender por que eu estou falando tudo isso. Vamos pegar agora um exemplo dentre esses personagens que eu destaquei. O sódio. O sódio é o átomo com 11 prótons no seu núcleo, que é o seu número atômico, e consequentemente 11 elétrons rodeando esse núcleo. Pelo diagrama de Linus-Pauling, que todo mundo estuda no ensino médio, a gente pode constatar que o sódio tem um único elétron, sozinho, desolado, na sua última camada de elétrons que rodeiam o núcleo. E você precisa se lembrar agora da regra do octeto, segundo a qual os átomos em geral buscam ficar mais
estáveis, tentando manter um número pré-determinado de elétrons na sua última camada. No caso aqui, 8 elétrons, daí o nome regra do octeto. E para átomos como sódio, com um único elétron na sua última camada, é mais fácil jogar fora esse elétron, entregando ele para outro átomo, do que pegar 7 de alguém. E ele faz isso na primeira oportunidade que tiver, se transformando então no famoso Na+, que vai ser importantíssimo para tudo que a gente vai discutir nesse e nos próximos vídeos. O Na+ é um íon, ou seja, um átomo eletricamente carregado, de carga positiva, porque ele perdeu um elétron, é como se passasse a ter essa carga por estar com um próton a mais, grosseiramente falando. O mesmo acontece com o potássio, que vira K+, assim que pode, ou íon potássio. E com o cálcio, que no caso tem 2 elétrons na sua última camada, e ele perde os dois, virando Ca2+, ou Ca++, que é o íon cálcio. Repare que todos esses três são íons positivamente carregados, também conhecido como cátions, um cátion bivalente ou divalente no caso do cálcio e um cátion monovalente para o sódio e o potássio. Já o átomo de cloro tem 7 elétrons na sua última camada, e por isso é mais fácil para ele ganhar 1 e ficar com 8. E quando isso acontece, ele vira o Cl-, ou íon cloreto, que é um íon negativamente carregado, um ânion, com um elétron a mais do que o número de prótons, ou seja, um ânion monovalente, igual o sódio e o potássio aqui, só que com uma carga negativa ao invés de positiva. E onde entram agora o hidrogênio e o oxigênio, que eu também tinha destacado? Eles entram juntos na nossa história, formando as moléculas de água que você certamente conhece bem. A membrana do neurônio, como de todas as outras células do corpo, é banhada por água dos dois lados. E lembre-se que moléculas de H2O são polares, pois apresentam polos com carga diferente. O jeito certo de se representar uma molécula de água é assim, porque os dois átomos de hidrogênio se ligam de um mesmo lado do oxigênio. E por isso a distribuição dos elétrons aqui fica desigual, já que tem 4 elétrons sendo compartilhados aqui entre os hidrogênios e o oxigênio, e 6 elétrons sobrando no oxigênio do outro lado. Por isso a carga é negativa no lado do oxigênio e positiva no lado dos hidrogênios. Uma forma de a gente representar isso é assim, uma representação das cargas elétricas na molécula de água. Por isso, quando chegam aqui no meio extracelular, repare aqui que eu mostrei, ó, isso aqui é a membrana, extracelular aqui tudo é fora da célula e intracelular dentro da célula. Quando chegam aqui fora moléculas como NaCl, que é o cloreto de sódio, ou KCl, que é o cloreto de potássio, elas se dissolvem na água e viram os íons que a gente comentou, graças à ação das moléculas polares de H2O. Cada íon desses fica cercado pelas moléculas de água. E aí nesse processo, que a molécula no exemplo aqui de NaCl se dissolve na água, o sódio aproveita para se livrar daquele elétron que ele não queria e o cloro aproveita para pegar esse elétron. E assim eles viram o íon sódio e o íon cloreto. O mesmo aconteceria aqui com o potássio ou o cálcio no lugar do sódio. Os átomos de oxigênio com carga negativa são atraídos e no caso do cloreto aqui, os átomos de hidrogênio com carga positiva são atraídos. Por isso que o NaCl fica dissolvido na água. Enfim, existem então dissolvidos nessa água íons nos dois lados da membrana. E esses íons não estão presentes na mesma quantidade de cada lado. Isso é fundamental que você saiba. Há um gradiente de concentração para cada um desses íons, que eu representei aqui em tamanhos diferentes para você poder identificar em qual lado cada íon está mais concentrado. Repare aqui que desses íons, o potássio é o único mais concentrado no citoplasma. É o único que é mais abundante dentro da célula. Daqui a pouco eu vou dizer como esses gradientes são gerados e mantidos. Por enquanto eu só quero que você saiba que eles existem. Sempre que você tem um gradiente de concentração assim, existe uma força que impele as moléculas a irem do meio mais concentrado para o menos concentrado, o que é chamado de difusão. Só que a membrana não permite isso. A membrana celular do neurônio, como nas demais células do corpo, é uma bicamada fosfolipídica, que é impermeável à passagem desses íons e até a passagem da própria água. É uma barreira a eles. Então não adianta ter só o gradiente de concentração. Tem que haver algo mais para que esses íons se movimentem. E realmente há. Existem proteínas que atravessam essa membrana, daí o nome proteínas transmembrana, que servem como canais ou túneis de passagem para esses íons. São os aclamados canais iônicos. É importante que você saiba que existem 3 tipos básicos diferentes de canais iônicos. Muita gente subvaloriza a importância dessa diferenciação. Existem os canais de extravasamento, que ficam sempre abertos nas condições habituais do neurônio, por isso são chamados de canais de repouso. Em segundo lugar, os canais dependentes de ligante e em terceiro, os canais dependentes de voltagem. Esses últimos dois só se abrem em determinadas condições. No caso, a presença de um sinalizador químico para os dependentes de ligante e uma corrente elétrica para os dependentes de voltagem. E todos eles apresentam uma característica importantíssima, que é a capacidade de ser seletivo, ou seja, ser usado para a passagem de algum desses íons pela membrana, mas não dos outros.
outros. Tanto que eu botei aqui nas cores correspondentes para você ver bem isso. Existe canal só para sódio, só para potássio, só para cloreto, só para cálcio. Existem também canais que servem para mais de um íon, para sódio e cálcio, sódio e potássio. Enfim, mas eles são todos seletivos para um ou mais íons. Não são meros buracos que, quando abertos, deixam qualquer um passar. Para entender o potencial de repouso da membrana, imagina primeiro que existam apenas canais de extravasamento de potássio na membrana. Com meio livre para passar, os íons potássio são impelidos pelo seu gradiente de concentração a sair da célula por difusão, o que começa então a acontecer. Só que muita calma nessa hora. O íon potássio, como eu falei, é um cátion. Ele tem uma carga elétrica, uma carga positiva. E esse fluxo de saída do potássio da célula, o efluxo, gera aqui uma situação até então inexistente nesse meio. Veja bem, até agora, cada lado da membrana era eletricamente neutro, com um número igual de cargas positivas e negativas, para um equilíbrio entre as cargas desses íons que a gente já falou e de outras substâncias eletricamente carregadas presentes aqui, tanto dentro quanto fora da membrana, como os aminoácidos com carga negativa no interior do neurônio. Enfim, o movimento das cargas positivas do potássio puxa também os ânions presentes no citosol, como esses aminoácidos que eu falei, chamados genericamente de A-, que é uma sigla para ânions orgânicos, que são macromoléculas que não conseguem passar por esse canal de potássio. E por isso, à medida que os íons potássio vão saindo, vai havendo um acúmulo de cargas negativas na face interna da membrana, que são puxadas junto com esses cátions, mas chegando aqui não conseguem sair, vão ficando presas aqui nessa face interna. E do mesmo jeito que essas cargas negativas são puxadas pelos cátions de potássio, elas também puxam de volta. Quanto mais potássio sai da célula pela difusão, mais forte vai ficando a influência dessas cargas negativas na face interna da membrana, até que chega um momento em que essas duas forças de sentido oposto, a força química da difusão, essa seta branca aqui, e a força elétrica das cargas negativas acumuladas, que é essa seta azul, se igualam, e nesse momento cessa o efluxo de potássio, já que esse sistema entra em equilíbrio, ou seja, o número de íons potássio saindo é igual ao número de íons potássio entrando. Só que o sistema entrou em equilíbrio com um detalhe importante: a membrana agora está polarizada, ou seja, há um potencial elétrico através dela, já que há agora uma quantidade maior de cargas negativas acumulada em sua face interna do que na externa. Mas maior quanto? A face interna ficou mais negativa do que a externa em quantos milivolts? Esse valor, no qual a passagem de um íon por uma membrana permeável só a ele cessa, é chamado de potencial de equilíbrio do íon, ou potencial de Nernst, sei lá, sempre fico na dúvida como fala. No caso do íon potássio, o potencial de equilíbrio é de aproximadamente menos 80 mV, que é um valor que varia um pouco dependendo da fonte. Ou seja, a face interna fica 80 mV mais negativa do que a externa, para o fluxo de potássio poder parar, menos 80 mV. Repare que a gente toma sempre a face interna como ponto de referência para botar aqui o sinal do potencial de membrana. É menos 80 mV porque a face interna está mais negativa. Do ponto de vista da externa é mais 80 mV, mas isso não interessa. É uma convenção isso. Só que na maioria dos neurônios do sistema nervoso central, o potencial de membrana em repouso não é menos 80. É um valor, em média, de menos 65 mV, ou seja, um neurônio típico do sistema nervoso central, a membrana em repouso fica com um potencial elétrico de mais ou menos menos 65 mV. Mas por quê? A resposta é simples, porque existem canais de extravasamento também para outros íons, em especial o sódio. Se a membrana fosse permeável só ao sódio, aconteceria exatamente o oposto do que eu expliquei para o potássio. Haveria um influxo de sódio, que atrairia cargas negativas para a face externa da membrana, até chegar em um potencial de equilíbrio de aproximadamente mais 60 mV. Ou seja, a face interna da membrana ficaria 60 mV mais positiva do que a externa. Só que não é permeável só ao sódio. Além do sódio e do potássio, tem ainda o cloreto, que entra na célula puxando cargas positivas para a face externa, tendo um efeito semelhante ao do potássio, com um potencial de equilíbrio de cerca de menos 60 mV, se a membrana fosse permeável só ao cloreto. No fim das contas, então, o potencial de membrana real do neurônio em repouso é uma resultante do potencial de equilíbrio de cada um desses íons combinados, principalmente o sódio e o potássio, o que pode ser calculado por uma equação chamada equação de Goldman, ou então aferido diretamente em um neurônio. Só que, preste atenção nisso, a membrana costuma ser bem mais permeável ao potássio do que ao sódio ou a qualquer outro íon. Chega a ser até 100 vezes mais permeável ao potássio do que ao sódio em alguns neurônios, por ter mais canais de potássio.
E por isso o potássio é o principal determinante desse potencial de repouso final de menos 65 mV, que é o potencial real encontrado nos neurônios em repouso. Não se esqueça de uma coisa importante: esse potencial é um potencial perimembrana, vamos dizer assim. Por isso se fala em potencial através da membrana. Mais para trás, ou seja, mais para fora do neurônio e mais para dentro aqui, o meio continua sendo neutro. A gente tem uma zona neutra aqui fora e uma zona neutra aqui dentro. Porque o equilíbrio não deixa de existir. Através da membrana está tendo um equilíbrio de cargas aqui. E mais afastado dela também, as cargas estão equilibradas. A diferença é que aqui, através da membrana, as cargas estão equilibradas com uma separação entre elas. Ela está eletricamente carregada, pronta para disparar uma corrente elétrica. O potencial de repouso pode variar um pouco em neurônios diferentes por causa de diferenças entre a permeabilidade da membrana de cada um a esses íons e por diferenças no gradiente de concentração, principalmente do cloreto. O que retoma a pergunta que ficou em aberto: o que gera e mantém esses gradientes? Acontece que, além desses canais iônicos que eu falei, existe também um outro tipo de proteína na membrana celular, importante para a nossa discussão aqui, que são proteínas que ficam transportando os íons de um lado para o outro, mesmo que seja contra o seu gradiente de concentração. São as bombas iônicas. A mais famosa e a mais importante é a bomba de sódio e potássio, que usa a energia da quebra de ATP para trocar 3 íons sódio de dentro por 2 íons potássio de fora da membrana. Daí o seu nome mais formal, sódio-potássio ATPase, uma enzima que quebra o ATP, ATPase, para trocar sódio por potássio, sódio-potássio ATPase. É nesse processo que acontece a maior parte do gasto de energia no sistema nervoso. Bombas como essa, tem também de cloreto, de cálcio, enfim, quebrando o ATP e usando a energia resultante para manter esses gradientes, gerá-los e mantê-los. Estima-se que até 70% de toda a energia gasta no encéfalo seja usada pelas bombas de sódio e potássio dos neurônios. E repare que elas são bombas eletrogênicas. Como elas mandam 3 cátions monovalentes para fora e 2 cátions monovalentes para dentro, elas ajudam também a negativar a face interna da membrana, contribuindo para manter aquele valor do potencial de repouso. Então agora você já sabe como é gerado o potencial de repouso da membrana dos neurônios. Esse potencial é a base para que a membrana seja eletricamente carregada, e por isso uma membrana excitável, capaz de gerar e conduzir descargas elétricas, que é o tema do nosso próximo vídeo de neurofisiologia aqui do canal. Espero que os conceitos desse vídeo tenham ficado claros, que tenha te ajudado a entender o assunto, e até o próximo vídeo.